Seu direito. Todas as quartas-feiras a gente recebe aqui no Estúdio CBN o Dr. Vinícius Casconi, advogado trabalhista para o quadro Seu Direito. Vinícius, muito boa tarde, bem-vindo mais uma vez. Boa tarde, Marco. Boa tarde, os ouvintes da CBN Campinas. É um prazer estar com vocês aí. Boa tarde, Tayla. Boa tarde. Prazer todo nosso e vamos falar hoje sobre rescisão contratual em comum acordo. Afinal de contas, a gente sempre tem uma dúvida na CLT se a pessoa foi demitida ou se ela pediu demissão, e isso tem a ver muito com direitos, né? Com o que vai receber ou não quem está deixando uma empresa, quem está deixando um empregador. A CLT, ela prevê rescisão em comum acordo, Vinícius? Olha, Marco, essa foi uma novidade implementada pela Reforma Trabalhista em 2017, mas que acontecia muito na prática, né? A gente via aí empresas de trabalhadores conversando e falando só, você me demite, eu devolvo a multa dos 40% da FGTS. Isso acontecia muito, né? De forma informal e ilegal, é claro, né? Você não podia fazer esse tipo de modalidade. E a Reforma Trabalhista fez em 2017? Ela implementou essa possibilidade das partes chegarem e dizer o seguinte, olha, não quero mais trabalhar aqui, a empresa também não quer que você trabalhe, então vamos chegar num acordo que é a chamada rescisão por comum acordo ou demissão em comum acordo, como as pessoas falam, mas o nome de demissão é quando alguém está demitindo alguém, não é o caso. Então, no meu entendimento, o nome correto é a rescisão por comum acordo. Então, duas partes, né? Então, tanto empregado como empregador, estabelecem o seguinte, nós não queremos mais continuar a relação e vamos rescindir. E aí, essa rescisão, ela não tem os mesmos direitos daquele empregado que foi demitido sem justa causa. Tem algumas diferenças importantes, né, que o empregado acaba abrindo mão para aceitar esse tipo de rescisão por comum acordo. Então, quais são, para saber? Primeira coisa é que se o aviso prévio for indenizado, né, a empresa estabelecer aí o pagamento do aviso prévio, vai pagar só metade do valor que teria que pagar, né? Então, esse é um ponto importante. A segunda questão é que ele não recebe, né, todos os depósitos de FGTS. Ele vai só retirar até 80% do que está depositado naquela conta dele. E ainda, né, evidentemente, que a multa dos 40% do INSS também não vai ser paga. Ela vai ser paga somente 20%. Doutor, e em quais casos, né, essa rescisão em comum acordo pode ser vantajosa para o trabalhador, principalmente, né? Porque pode ocorrer também, por exemplo, de alguma empresa pressionar, né, o trabalhador para que ele assine uma rescisão em comum acordo sem que ele seja demitido aí de forma tradicional, né, digamos assim. Isso pode acontecer também. E quando é vantajoso, então, para o trabalhador? O que é muito importante os trabalhadores saberem é que eles não são obrigados a assinar nenhum documento que a empresa coloca para assinar. A gente sabe que a relação é muito desequilibrada, né? O empregado, muitas vezes, quer se manter no emprego e acaba aceitando uma série de imposições do empregador, assinando qualquer documento. Isso é muito comum. Mas quando o empregado quer ir embora, ele aí que ele não deve assinar mesmo, porque o que pode ocorrer ali no caso? A empresa demiti-lo. Então, nesse caso, se o empregado não quer aceitar a rescisão por comum acordo, ele é não obrigado a aceitar, ele não deve assinar. E aí, evidentemente, a empresa vai ter que tomar as medidas dela e tentar demitir esse empregado, porque a faculdade de contratar e demitir é somente do empregador. Então, ele que vai tomar essa decisão. Então, o empregado ele pode se resguardar, se estiver sendo coagido, ameaçado a fazer essa assinatura, ele pode procurar o Ministério Público do Trabalho, procurar seu sindicato da categoria para fazer uma denúncia, e aí, evidentemente, que tanto o MPT, o Ministério do Trabalho e o sindicato vão tomar providências cabíveis, no caso, para proteger o trabalhador. No caso daquelas empresas, isso acontece muito com montadoras de automóveis, né, que têm planos de demissão voluntária. Como que funciona isso, Vinícius? Essa é uma situação atípica, né? Na verdade, grandes empresas, né, normalmente quando querem diminuir o número de postos de trabalho ou querem, evidentemente, tentar renovar o seu quadro, né, acabam criando programas de demissão incentivada, com pacotes que são negociados muitas vezes com as entidades sindicais de trabalhadores, para justamente tentar chegar num consenso para estimular, né, aqueles que possam solicitar a demissão. Então, aí no caso, um empregado que tem interesse em aderir a um PDV, ele não está pedindo demissão. A empresa normalmente ela cria um pacote de benefícios, um programa para que o empregado seja demitido como se fosse uma demissão normal
mas que não receba somente as verbas rescisórias. Recebam, por exemplo, um pacote de salários a mais, ou a extensão de um plano de saúde, ou a extensão de um vale alimentação. Isso é muito comum. Montadoras de veículos fazem isso constantemente, justamente porque muitas vezes tem um problema de sazonalidade, né? Então você tem algumas situações, momentos econômicos aí que as montadoras têm um estoque muito grande de veículos e às vezes ela não tem como manter, não, tem porque são grandes empresas, né? Mas ela não quer manter a mesma força de trabalho e aí ela vai e faz uma negociação justamente com a entidade sindical para criar esse chamado PDV. Bom, nos casos, doutor, em que há, então, essa demissão em comum acordo, né, como é que é calculado o valor que será recebido, a multa rescisória, por exemplo, né? Existe alguma diferença de cálculo para isso? Na rescisão em comum acordo, que não tem nada a ver com o PDV, como eu já havia dito, o trabalhador vai poder sacar 80% dos valores que estão depositados no FGTS. Então, vamos supor que o trabalhador tenha R$10.000 na sua conta de FGTS. Ele vai sacar R$8.000. Os outros R$2.000 vão ficar retidos ali para que ele possa vir sacar no futuro, estabelecidas as condições que permitam esse saque. Em relação à multa, ao invés de receber 40% desse exemplo de FGTS, de multa de FGTS, ele vai receber somente 20%. Então, a empresa, ao invés de recolher R$4.000 o fundamento de multa de FGTS, vai recolher apenas R$2.000. E aí o trabalhador vai poder retirar esse valor da multa. É até meio óbvio que eu vou te perguntar, mas as pessoas podem ter dúvida também, Vinícius. Isso é só para contrato CLT, né? Quem trabalha PJ, por exemplo, que já paga o próprio imposto, né, a pessoa jurídica, quando o contrato é rescindido, acabou, né? Seja em comum acordo, não seja, aí não recebe nada, né? Sim, na verdade o que acontece, né? Essa proteção que existe está prevista na CLT. Qualquer contrato que não seja firmado nessa modalidade, aí não é essa proteção. Então aí tem que ver o que está estabelecido lá no contrato. Então normalmente os contratos PJ, que a gente chama de pessoas jurídicas, né? Lá tem uma previsão de como funciona as cláusulas de rescisão. Evidentemente, o que é se praticado no mercado, quase não há qualquer garantia para uma pessoa, para um trabalhador que está na pejotização, né? Ela acaba ali tendo simplesmente um comunicado de aviso prévio, normalmente 30 dias que se estabelece, e nada mais. Então, o trabalhador fica sabendo aí 30 dias antes e aí depois rescinde o contrato. Essa é mais uma dificuldade e uma particularidade do contrato PJ que realmente demonstra o quanto esse contrato é precário e prejudica os trabalhadores. Doutor Vinícius, essa modalidade, então, né, de demissão, aí, na verdade, de rescisão, né, em comum acordo, ela pode ser vantajosa, por exemplo, para aquele trabalhador que já tem muitos anos de empresa, de repente vai para um outro emprego, e aí, se pedisse a conta, né, nos moldes tradicionais, aí não receberia, por exemplo, o FGTS, né, porque nesse caso o trabalhador não consegue sacar esse saldo. Então, para esse trabalhador que já tem outro emprego em vista, por exemplo, pode ser um acordo mais vantajoso? Aí sim, aí nessa questão específica, se o empregado tem um novo posto de trabalho, um novo emprego, ele pode se valer dessa situação. A empresa, nesse caso, aí vai pagar menos do que pagaria uma demissão comum. Então, nesses termos, a rescisão por comum acordo realmente é uma vantagem, tanto para o empregador como o empregado. Então, o empregado pode se valer desse pedido. Agora, se a empresa não concordar, e esse é um outro grande problema, aí o empregado vai ter que pedir demissão. Não há nada que obrigue também a empresa a aceitar esse acordo, né, doutor Vinícius? Da mesma forma que o empregado não é obrigado a aceitar, a empresa também não é obrigada. Então, aí é o diálogo que vai fazer com que chegue num consenso para tentar garantir aí essa situação mais fácil de rescisão do contrato de trabalho. Vinícius, agora eu vou falar de quem não tem outro emprego, mas também não aguenta mais ficar onde está. Então faz, né, o acordo. Tem direito ao seguro-desemprego ou não? Não, nesse caso não. Se a rescisão por comum acordo, ele não tem direito ao seguro-desemprego. Bom, muito bem, agradeço a participação do Vinícius Cascone, advogado trabalhista aqui com a gente, tirando as dúvidas sobre rescisão contratual em comum acordo. Doutor, muito obrigada, viu, pela participação. Boa semana para você. Até mais. Eu que agradeço. Uma boa tarde a todos os ouvintes e até semana que vem. Obrigado, Vinícius Cascone, agora 3h23.